depois que eu tive, né, o quase sequestro, depois que eu me batizei e que eu me posicionei no mundo espiritual através do jejum, que eu declarei ali, cristã, a minha bandeira é essa, e começou a vir tiro, porrada e bomba. Eu pensei que batizar fosse me dar algumas regalias, sabe? Falar, tô batizada agora, que nada. Porque depois disso, eu perdi tudo, financeiramente falando. Não tudo, mas assim, a estabilidade que eu achei que existia foi embora. E eu fiquei 5 anos numa clínica, eu fui muito feliz lá, eu montei o espaço. Foi assim, a primeira vez que eu montei um espaço e que eu atuei. E eu fiquei por 5 anos lá, eu atendia sozinha e eu gostava, sabe? Eu tinha pintado ali uma parede de azul, tinha montado a sala, tinha sala de hipnose, tinha sala de nutrição, tinha até uma sala de coisas para fazer burocracia, como é que chama? Não é recepção, sabe? Uma sala de escritório para fazer ali as coisas de burocracia, e as pessoas que me ajudaram de secretária ficavam ali também. Então era assim, era um espaço bem legal, foi a primeira vez que eu montei, então assim, uma realização. E o que aconteceu? Eu tinha recebido uma intuição de que ali já não era mais o meu lugar. E aí, quando eu recebi essa intuição, eu tive muita preguiça. Falei, ai, mudar, eu tenho preguiça da mudança. Nossa, pôr tudo em caixa, entendeu? Ficar vendo e tal, depois ter que arrumar tudo. Eu tive preguiça. Aí eu fingi que não era comigo. Eu falei, ai, coisa da minha cabeça. Num segundo momento, uma segunda mensagem veio assim: olha, o exército de Israel muitas vezes procurava um lugar físico para fazer as orações. Então, existem lugares que fortalecem a nossa fé, existem lugares que enfraquecem a nossa fé. E ali eu tive uma nova percepção: este lugar não fortalece mais a minha fé, eu preciso mudar. Só que aí de novo eu tive o quê? Preguiça. Falei, não, acho que eu tô entendendo errado aqui, acho que não é comigo, né? E o terceiro sinal foi o seguinte: o proprietário, né, ele optou por vender a sala, e a pessoa que faz, né, da imobiliária, lá o corretor, ele falou, olha, Tamara, o proprietário quer vender, você tem interesse de comprar? Eu falei assim, não, a pessoa que vai comprar sabe que eu tô aqui, sabe, aí você paga direitinho, então acho que vai querer continuar, né? Eu falei, então, não, assinei lá o papel de que eu não tinha interesse da compra. E quando venderam a sala, o novo proprietário foi visitar e ele já foi falando assim, eu não quero essa parede aqui, aí não sei o que lá, que eu vou mudar. Aí eu falei, nossa, mas ele não sabia que a sala estava alugada? Ele, mas ele não tem intenção de renovar o contrato. E aí eu entendi, depois de 3 sinais, que eu tinha que sair de lá. Então, isso aconteceu em maio, né? Então, você vê, outubro veio o quase sequestro, aí novembro eu já me batizei. Quando foi maio, eu entreguei o espaço. O contrato venceria em setembro, ou seja, junho, julho, agosto, setembro. Tinha mais 4 meses. Eu falei, se ele já manifestou isso, eu não quero ser a pessoa que atrapalha os planos. E outra, eu já sei que eu tenho que sair, né? E aí eu chamei um outro corretor para me ajudar a achar um espaço, porque eu já não confiava mais naquele outro que falou que eu ia poder ficar e não fiquei, mas não é também questão pessoal, entendeu? Fez parte de todo o movimento maior. Mas eu chamei um outro corretor. E
E ele começou a me mostrar a sala. E ele me mostrou uma sala que era essa sala. Uma vista assim para algumas casas e tem os prédios no fundo. E eu me encantei, só que assim, não era o que eu precisava, né? Não era nem o que eu podia, porque eu precisava ir para um lugar rápido, pegar minhas coisas e entregar a sala o quanto antes. E aí eu agradeci que ele tinha me mostrado e não, né? Não é o meu momento e tal. Aí eu encontrei um lugar, eu vou citar o nome de uma pessoa, Virgínia. Eu lembro que eu cheguei para visitar a sala e ela me recebeu assim, e ela falou, você pode ficar aqui. Então ela me acolheu, sabe? E aí eu levei minhas coisas, fiz a reforma reversa no consultório antigo, né? Entreguei. E aí eu tava lá nesse consultório provisório e eu sabia também que não era ali o meu lugar, mas eu precisava me restabelecer. E aí veio a possibilidade de viajar para Israel. Eu fazia parte de um grupo de mastermind e o grupo iria visitar, algumas pessoas do grupo iriam visitar Israel e eu tinha muita vontade de ir. E eu falei com o reverendo que levaria o grupo, né? Eu falei, olha, eu quero muito ir, mas assim, hoje eu não vejo possibilidade. E aí ele virou para mim e falou assim, por que você não vende o seu carro? Vende seu carro e vai. E aí eu voltei pro meu lugar, né? Eu lembro que eu voltei meio, vende meu carro e vai. Ele que vai ficar a pé, né? Eu que vou ficar a pé. E, é fácil falar e tal. Então eu relutei muito com a ideia. Porque às vezes as pessoas têm opiniões e como não reflete na vida pessoal, né? É o outro, faz isso aqui que tal, tudo beleza. Só que quem iria viver as consequências seria eu. Então eu voltei pro meu lugar meio brava com aquela informação, enfim. Aí voltei para casa e pedi um sinal. Eu falei, Senhor, será que é para eu ir para Israel, né? Será que é para eu ir nessa viagem? Eu vou fazer o seguinte, eu vou oferecer o meu carro para uma pessoa. Para uma pessoa. Vamos ver. E com uma ligação, naquele mesmo dia, eu vendi meu carro. Então assim, e eu vendi num preço melhor do que o que eu tinha comprado. Então foi um negócio muito bom. E aí eu comecei a entender esses sinais. E eu fui para Israel, porque eu queria me batizar lá. Eu queria entrar no Rio Jordão, né, para reforçar esse meu voto, esse meu compromisso com Jesus Cristo. E eu queria fazer mais, eu queria dar os 7 mergulhos de Naamã, que eu vou te contar essa história também. Mas vai acabar ficando para um próximo vídeo. Então assim, para finalizar esse terceiro episódio, o que aconteceu? Eu pensei que com o batismo eu fosse ter facilidades na minha vida. E eu tive dificuldades. Se você acabou de se batizar e pensa que a vida do crente é fácil, não é. Ainda mais quando você se posiciona com força, né? Quando você mostra realmente o que você está disposto a fazer por essa nova vida que você escolheu. Então, eu vivi provações difíceis. Quando eu falo que eu perdi tudo, né? Eu tinha um apego material, tanto ao consultório quanto ao carro. E eu me desfiz. E eu vou te falar que o final dessa história é boa, tá? O final dessa história é bonita. Então não desanima, porque se você tá passando exatamente por isso agora, esse é o lugar de dobrar o seu joelho e orar, sabe? Quando não tiver mais possibilidade de ir adiante, tá na hora de você olhar para cima e peça, porque tudo que você pedir em oração lhe será dado. Abre o teu coração. Às vezes as pessoas me perguntam, né, Tamara, mas como que faz para rezar, para orar? Abre o teu coração, é falar com o coração. Uma vez uma criança me perguntou, mas será que Deus entende português? E eu respondi, Deus entende todas as línguas, porque Deus fala a língua dos sentimentos. Então quando você abre o coração, você não precisa de mais nada. A melhor oração é essa, quando você realmente derrama, sabe? Derrama o teu coração. Então não tem erro.
é acreditar e seguir, porque esse é o caminho. Tem um outro louvor que eu gosto muito que diz o seguinte: o único caminho que eu preciso conhecer é o caminho do teu altar. Então, isso fortalece bastante, a gente vai ganhando ali aquela carcaça, sabe, tão necessária para a gente viver os dias e pensar também, se isso te ajudar de alguma forma, que o inimigo, ele tentou Jesus. Então, ele foi muito ousado, audacioso, sabe? Como assim? Tentar Jesus, tipo, o perfeito, né? Então, o que esperar para nós, réis mortais? Então, você pensa que você pensa mesmo que você vai sair ileso disso, cara? Meu, é tiro, porrada e bomba, né? Efésios, leia Efésios, que fala real, né? O que a gente vive aqui nesse mundo, nessa terceira dimensão. Então, se até Jesus foi tentado, quiçá nós. Então, acho que é do nosso papel permanecer firme na fé e é esse o propósito, que você consiga suportar muitas vezes essas dores para que essa carcaça vai ganhando cada vez mais força e que a gente vai evoluindo, né? Então, quando você fala, pronto, eu vou me batizar e todos os meus problemas vão estar resolvidos, não vai ser bem assim, você vai ter outros problemas, tá? Mas eu te conto no próximo episódio para não ficar tão extenso assim. Até lá!